Vamos retornar nossa atenção para a carta de Paulo aos Coríntios, a primeira carta, no capítulo 11. No capítulo 11, nós vamos ler a partir do versículo 17. Quantos acharam? Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo estou informado haver divisões entre vós, e quando vos reunis na igreja, e eu em parte o creio, porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos no vosso meio. Pois, quando vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes porventura casa onde se comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue, fazei isto em memória de mim todas as vezes que o beberdes. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seremos julgados, mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Amém. Então, nesta noite, nós veremos a ceia do Senhor como um fator de adoração. Não para nós termos a ceia como um ídolo, não é isso. Mas entendermos que todas as vezes que nós cearmos, estivermos no culto de ceia, aquele é um chamado de Deus, um chamado de amor para nós, né? Para nós estarmos sempre atentos, para estarmos sempre comprometidos em adorar a Deus. Então, é a ceia do Senhor e suas implicações na adoração. E todas as vezes que nós estamos reunidos aqui, estamos reunidos debruçados sobre a carta de Corinto. Estamos na primeira carta, já estamos no capítulo 11. Por quê? Porque estamos caminhando nos caminhos de maturidade da igreja, chamando a igreja para caminhos de maturidade. E por que isso? Porque Paulo escreveu esta carta para uma igreja imatura, e as imaturidades da igreja de Corinto servem para nós como exemplo. Aquilo que nós estabelecemos e percebemos como imaturidade da igreja de Corinto serve como lições para nós atuais, para que nós não tenhamos o mesmo caminho de imaturidade. O nosso caminhar como igreja de 42 anos é igreja que precisa estar em caminho de maturidade. No capítulo 11 de Corinto, no versículo 17 até o versículo 21, ele coloca quais são os sinais de maturidade aqui. No versículo 17 ele coloca a irreverência. Veja, vocês não se ajuntam, vocês não congregam para dar testemunho melhor. O testemunho que vocês dão ainda é de gente muito imatura.
Quando vos ajuntais, não é para melhor, e sim para pior. Parece que vocês nunca estão avançando, parece que vocês estão sempre retrocedendo. É isso que Paulo está dizendo. Vocês não se congregam para ficar melhor, vocês se congregam, parece que para ficar pior. Vocês não têm reverência com as coisas de Deus. Quando vocês estão no ágape, quando vocês estão compartilhando o pão junto com os outros irmãos, o procedimento de vocês nesse ambiente, nesse momento, não é para melhor, é para pior. Então não posso elogiar vocês, né? Irreverência. No versículo 19, ele diz assim: os aprovados, aqueles que fazem as coisas direito, precisam se posicionar. Não deixem que o mau testemunho tome corpo. Vocês que são aprovados, vocês que fazem a coisa direito, vocês que sabem fazer as coisas certas, se posicionem, mostrem, ajustem. Não deixem as coisas ficarem saindo do controle, porque vai ser pior. Essas coisas estão acontecendo para que aqueles que são aprovados tomem providências, né? Então, falta de posicionamento. Quando aqueles que fazem o que é certo, aqueles que são aprovados, não tomam posição, eles estão se tornando também imaturos. Paulo diz assim: não façam isto. No versículo 20, é um outro sinal de imaturidade. No culto não tem um padrão. O que é que diz o versículo 21? No versículo 20, né? Versículo 20: pois quando vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Vocês não repetem o que Jesus disse que era para repetir. Vocês não fazem como ele fez. Ele juntou os discípulos, e nenhum deles ali era diferente. Nenhum que ia trair era diferente. Nenhum discípulo traidor foi tratado diferente. Pelo contrário, aquele que ia trair foi tratado com distinção. E vocês não estão tratando as pessoas com honra. Vocês estão fazendo o contrário, vocês estão fazendo acepção de pessoas. Vocês não repartem. Vocês não repartem o vinho, vocês não repartem o pão direito. Aí uns ficam sem comer e outros se embriagam. Isso não é a ceia do Senhor. Não foi assim que ele fez. Era desta forma como era feito. De modo que, o que é que nós aprendemos? Que quando Jesus chamou os discípulos para comer, aquela comida, aquela ceia que ele fez, aquele cordeiro pascal e aquele momento de ceia ali, já não era de Jesus, e já não era dos discípulos, era de todos. Foi isso que Jesus colocou. Ele repartiu e deu aos seus discípulos. Já não era dele, era de todos. Então, quando nós dissemos assim: irmãos, vai ter uma consagração na igreja, irmãos, nós vamos fazer um junta-panelas na igreja, irmãos, vamos fazer um jantar na igreja, vamos fazer um momento de comunhão na igreja. Quando nós trazemos alguma coisa, quando chega aqui, já não é mais meu, é nosso. A fruta que você traz não é mais sua, quando chega aqui, não é mais sua, é nossa. O pão que você traz, o café com leite que você traz, o que você traz já não é seu, é nosso. E cada um pode participar. Uma criança pode chegar assim, na sua garrafa de café, e dizer assim: eu quero deste café, porque não é mais meu, é nosso. Eu preciso desse pão, eu quero desse pão, eu quero dessa melancia, porque não é mais meu, é nosso. É isso que Paulo está dizendo. Já não há um padrão, e vocês querem negar o que trouxeram para a comunhão. E vocês negam a comunhão, vocês negam a reunião, vocês estabelecem um padrão de casa. Aqui é padrão de culto. Em casa é seu. Se está na sua casa, é seu. Você dá para quem quer. Mas quando você traz para o templo, você não dá para quem quer. Não é você que estabelece quem vai comer ou quem não vai comer. Porque veio para cá, e aqui é culto, aqui é para o corpo, aqui é para a igreja, aqui é para os eleitos, aqueles que foram chamados. Então, aqui já não é seu, é nosso, porque é do corpo. Amém? Essa proporção que nós temos hoje de um pedaço de pão e um cálice pequeno, nós temos isto porque historicamente as reuniões se tornaram muito amplas.
Então já não tinha mais condição de você fazer um ajuntamento com a junta-panela, como a gente chama, num contexto de nave de templo. Era muita gente. Então o que ia se estender, o culto ia ficar muito extenso. Então foram diminuindo os elementos, foram diminuindo as coisas. O pão ficou um pedaço e o vinho ficou um cálice, né? E então isso historicamente foi ficando, isso do século XVIII foi trazido para cá, com os missionários americanos, porque já era um contexto da Igreja da Reforma. Então nós herdamos esta cultura e até hoje se estabeleceu. Sempre é culpa da liderança, né? Sempre será culpa da liderança. Por quê? Porque na base do culto, na forma do culto, o culto precisa ter um padrão. E dentro da nossa liturgia, daquilo que compete à Igreja do Senhor, os líderes são responsáveis pelo ensino, pela instrução, né? Então, por isso que Paulo diz assim: aqueles que fazem o que é correto precisam se posicionar, e eles não estavam se posicionando, né? Então a liderança não estava se posicionando de maneira correta, não estava ensinando da maneira correta. Isso é sinal da imaturidade da igreja. Uma igreja imatura, aqueles que são aprovados, aqueles que sabem fazer o correto, não estavam se posicionando. Ok? E no versículo 21 tem o quarto sinal de maturidade: a acepção de pessoas. Enquanto uns estavam passando fome, outros estavam bebendo demais. Quer dizer, eles traziam o padrão de casa para fazer na igreja conforme eles faziam em casa. Não. Em casa eu bebo o quanto eu quero. Sim, mas na igreja você tem que respeitar que o outro não está tomando. Mas lá em casa eu como muito. Sim, mas na igreja você precisa repartir com o outro. Uma coisa é na sua casa, outra coisa é o ajuntamento comunitário. E no ajuntamento comunitário, quando você se reúne, a sua vontade não prevalece. A vontade particular não prevalece no ajuntamento solene do povo de Deus. Culto, o nome do Senhor tem que ser glorificado. Amém? Então, são esses fatores de imaturidade, né, que nós temos aqui na igreja de Corinto, que Paulo levanta aqui no capítulo 11, né? Por isso que a ceia do Senhor, ele diz assim: a ceia do Senhor implica padrões de adoração. Nós não podemos esquecer que estamos adorando ao Senhor quando estamos participando da ceia do Senhor. Veja o versículo 26, 1 Coríntios 11, 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Esta é a implicação da ceia. Todas as vezes que nós ceamos, todas as vezes que estamos aqui no culto de ceia, nós estamos proclamando uma mensagem muito importante, né? Então isso tem um caráter de adoração, né? Até que Ele venha, anunciamos a morte do Senhor, proclamamos uns aos outros durante o culto. Para os crentes, nós estamos proclamando: irmão, sustente a sua fé. Irmão, permaneça. Irmão, congregue. Irmão, se comprometa. Olha, faça o seu ministério, desenvolva a sua vida, erga-se, edifique uma outra pessoa. E ao descrente, nós estamos proclamando: olha, o Senhor salva. Nós estamos anunciando a morte do Senhor. Anunciamos que Deus tem o poder de fazer isto. Desperte a sua fé, conduza a sua vida, abre o seu coração. Então nós proclamamos a morte do Senhor até que Ele venha, uns para os outros e para os descrentes. Uns aos outros nós geramos edificação, para o descrente nós chamamos ao arrependimento e à entrega da vida. Amém? Mas nós estamos sempre proclamando algo da parte do Senhor. Então Paulo diz assim: quando você vem para o culto de ceia, você prega com a sua vida. Quando você vem para o culto de ceia, você proclama algo quando você estende a sua mão para receber o cálice e para pegar o pão. Quando você está no culto de ceia, você está pregando. Que mensagem é essa que nós pregamos? Ele faz menção dessa mensagem aqui a partir do versículo 23.
23 e 24. A primeira coisa que nós pregamos, que Ele é Senhor. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Ele é Senhor. Paulo recebe do Senhor, o ensino vem do Senhor, a autoridade é do Senhor. Ele é Senhor absoluto da igreja. Ele ordena a ceia e os elementos da ceia apontam para o seu sacrifício. Porque eu recebi do Senhor da igreja o que também estou entregando para a igreja. Quando Paulo chama a atenção para o sacrifício de Cristo e chama Ele como Senhor, ele diz assim: olha, Ele está ordenando que ceiamos, Ele ordena que a gente se reúna aqui para cear, porque Ele vai apontar para o seu sacrifício vicário. Tudo que aconteceu na cruz é vitória para nós. Ele venceu a morte, Ele venceu o inferno, Ele venceu Satanás, Ele nos comprou. Ele é Senhor das nossas vidas, Ele é Senhor da igreja, Ele nos convida. Recebemos isso do Senhor Jesus, Senhor absoluto da igreja. Esse é o primeiro ponto da mensagem. Nós nos submetemos a Cristo e o que Ele fez por nós. O segundo ponto da mensagem que ele coloca é que Ele é onisciente. Ele sabia de todas as coisas. Na noite em que Ele foi traído, Ele tomou o pão. A traição de Judas não interferiu em nada nos planos de Deus. É isso que nós proclamamos. Não importa o que nos aconteça, não importa as circunstâncias da nossa vida quando estamos no culto da ceia, não importa se nós estamos feridos, se alguém nos traiu, se alguém está se levantando contra, não importa. A traição de Judas não muda em nada os planos de Deus, não interfere. Então tudo que nós encontramos como circunstâncias na nossa caminhada não podem assim embaçar que aquele momento é o momento de adoração, porque nenhuma ação humana interferiu nos projetos eternos de Deus naquele momento, nem a traição de Judas aqui, né? Sendo traído, ele estava no controle, sempre. E quando ele sabia que tinha um traidor na mesa, perguntaram: quem é, Senhor? Quem é? Ele disse: é aquele a quem eu entregar o pão molhado no caldo, porque isso era um sinal de distinção, de honra, entregar o pão molhado no caldo, não era pão seco. Ele está dizendo: eu não quero que você se engasgue, eu não quero que você passe mal, está aqui, está molhado no caldo do cordeiro, coma. E essa distinção ele entregou para Judas, e Judas saiu ali para trair, mas a traição de Judas estava tudo encaixado no plano: a traição, a condenação, o açoite, a morte e a ressurreição. Para os discípulos, tudo isso era um castelo desmoronando. Para Jesus, os vagões estavam todos nos trilhos, normalmente. Ele ia conforme estava escrito. Amém? É isso que nós proclamamos. E assim como Cristo confiava no plano do Pai, nós também hoje podemos confiar nos planos de Deus. Não importa o que a gente passe, não importa o que esteja acontecendo, não importa a circunstância, Deus está no controle da nossa história. É isso que nós proclamamos. Nós confiamos no Senhor. Uma terceira coisa que nós aprendemos aqui desta mensagem que nós fazemos quando participamos da ceia do Senhor, versículo 24: e tendo dado graças, né? Ele faz isso com gratidão, versículo 24, e tendo dado graças. Jesus agradece ao Pai pelo seu plano, embora ele saiba o quanto vai sofrer, o quanto vai padecer, o quanto vai sentir dor, mas ele agradece a Deus por fazer parte desse plano, porque depois da cruz tem glória, porque depois da morte tem ressurreição, porque depois daquela traição todinha, ele vai herdar um trono e um nome acima de todo nome, porque apesar de todo aquele momento de dor e de traição,
ele vai chegar uma hora no céu e dizer assim: levantem, ó portais, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Ele agradece a Deus por fazer parte desse plano glorioso de redenção do mundo. Quantas vezes, por nós não entendermos o que Deus está fazendo, nós não agradecemos? Fica muito turbulento para a nossa vida, fica muito turvo a nossa visão, e muitas vezes nosso coração começa a ter medo, e nós deixamos de agradecer ao Senhor por tudo que Ele faz, e nós não conseguimos compreender que depois daquele momento de provação, Deus vai enviar o escape e vai mostrar que Ele estava no controle de tudo. Amém? Como Jesus sabia, Ele já dá graças ao Senhor, Ele já agradece, Ele parte o pão agradecendo por ser parte dessa engrenagem de salvação, de redenção e compra da igreja. Esse é o terceiro ponto. E o quarto, ainda no versículo 24, é que Ele parte e reparte. Ele fez isso, deu graças, o partiu e deu aos seus discípulos dizendo: isto é o meu corpo que é dado por vós. Ele está dizendo assim: eu dou o meu corpo por vocês, eu dou a minha vida por você, ninguém está me obrigando a fazer isso. Então Judas não está me obrigando, Pedro não está partindo o pão, os soldados não chegaram aqui para me obrigar, não, eu mesmo estou partindo o pão, eu mesmo estou oferecendo a minha vida, eu estou colocando meu corpo à disposição desse projeto de Deus. Tudo vai dar certo, tudo vai se encaixar. Aqui ninguém está me obrigando a fazer nada. Toda a história de salvação, de perdão e ressurreição está sendo proclamada aqui. E ele diz assim: quando você fizer a ceia, você proclama estas verdades. Você proclama que eu sou o Senhor, você proclama que eu estava sabendo de todas as coisas e confiava no Pai, eu estava ali agradecido a Deus por fazer parte do plano, e eu mesmo entreguei a minha vida. Quando nós participamos da ceia do Senhor, nós estamos proclamando isto. Não é mera lembrança de fatos históricos, não, é a salvação alcançada de maneira plena, gloriosa, é uma mudança de condição, reconciliação, identidade e paternidade restaurada na pessoa bendita de Jesus Cristo. Então essas quatro coisas nós proclamamos, E no versículo 25 vai nos mostrar que a ceia é um convite de amor para participar desta nova aliança. Quando nós nos reunimos no culto de ceia do Senhor, e quando nós estamos aqui juntos com nossos irmãos, nós estamos dizendo que nós fazemos parte de um mesmo povo por causa de uma mesma aliança. Nós lemos Jeremias 32, não foi? Tem um texto, deixa eu ver se é o 31. 31. Jeremias 31, a partir do versículo 31 também diz assim: eis aí vem dias, Jeremias 31, em que firmarei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que eu fiz com os seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, e também no coração as inscreverei. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. 34. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Então essa nova aliança é esse convite de amor que ele faz para nós. E observe que é uma nova aliança. A primeira era uma aliança externa. Ele diz:
eu porei as minhas leis na sua mente, no seu íntimo, eu as escreverei agora não em tábuas, mas no coração. Eu serei para eles Deus, eles serão meu povo, todos me conhecerão. Não é só Moisés que vai subir o Sinai, não, todos me conhecerão. Eu vou me revelar a todos, a minha luz vai brilhar no rosto de todos. E o quarto, perdoarei a iniquidade e não me lembrarei dos seus pecados. Então o que ele está dizendo é que nessa nova aliança, quando nós nos apropriamos do cálice e do pão na hora da ceia, nós estamos dizendo, nós fomos perdoados. Houve um derramamento de sangue, porque a palavra do Senhor diz assim: sem derramamento de sangue não há perdão dos pecados. De maneira que quando nós bebemos o cálice do Senhor, nós estamos saboreando perdão, saboreando liberdade, saboreando uma nova condição diante da soberania do Senhor. Libertos da culpa, libertos da condenação, temos agora o sabor da leveza, da absolvição diante do Senhor. Amém? Primeira aliança com Moisés, no sinal, nas pedras, não santificava e nem perdoava, era exterior e era impotente. Agora ela é na mente, é no coração, ela é interna e muda, ela converte e nos revela a vontade do Senhor. Quando nós participamos da ceia do Senhor, nós não estamos proclamando uma nova lei, não. Quando nós pegamos o cálice e o pão, não é uma nova lei, mas é uma nova vida, é uma nova realidade, uma nova condição. É isso que nós aqui experimentamos. Amém? E outra coisa, não é mais algo que só uma pessoa vai e descobre. Não. Ele diz: aqueles com quem eu faço aliança vão ter a oportunidade de me conhecer. Quem faz a aliança comigo tem uma experiência pessoal comigo. Eu vou estar na mente dele e no coração dele, e eu vou ter uma experiência com ele, pessoal com ele. Eu vou me revelar a essa pessoa, e quando eu me revelar a ela, já não é a experiência do outro que vai contar. Ele não vai ser guiado pela experiência de outro. A minha experiência pessoal com Deus não pode ser a mesma de Rosinha, e a experiência de Rosinha não serve para mim, porque cada um de nós tem uma experiência pessoal com Deus, a maneira de se revelar, de falar conosco, de ajuizar o nosso coração, de nos mostrar o caminho, de nos posicionar diante da sua beleza, a beleza da sua presença. Então ele diz assim: não, a experiência de A não vai servir para B, porque cada um vai me conhecer, eu vou me proclamar, eu vou me revelar a cada um, eu vou transformar o destino, eu vou transformar a vida de cada um vai nascer de novo e vai me conhecer e vai ter uma experiência poderosa comigo. Amém? Então eu vou congregar eles no só corpo, fazer deles um só povo, e então vou ser Deus desse povo. Eles vão fazer parte da mesma fé, do mesmo espírito, da mesma esperança, da mesma confiança, serão a mesma igreja, a noiva do Cordeiro, a cidade que eu vou preparar para habitar, para estar no meio deles. É isto que ele está prometendo a nós nessa nova aliança: eu vou aperfeiçoar cada um de vocês. Então eu chamando vocês para a ceia, estou chamando vocês para serem aperfeiçoados, plenos, prontos, adornados e completos. Amém? É isso que nós proclamamos, e é nessa aliança, nesses moldes de aliança, que nós nos posicionamos. Aliança com Deus em todo o tempo, não mais externa, agora é interna, não mais impotente, agora transforma poderosamente os nossos corações. Aqui ele fala também no capítulo 11 de 1 Coríntios, acerca de comer indignamente. Versículo 27: por isso, aquele que comer o pão
ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Então, comer o pão e beber o cálice do Senhor de modo indigno é não ter ciência desta nova aliança, é não ter compromisso com essa nova vida, né, que o Senhor nos entregou, não compreender que na igreja não pode haver acepção de pessoas. Todos que estão aqui foram redimidos, nasceram de novo, foram regenerados pelo mesmo sangue do Salvador e pelo mesmo sangue do mesmo Senhor que compõe a vida da igreja. Amém? Indignamente, comer indignamente é não ter nenhum arrependimento de viver ainda na velha vida, né? Não ter com uma convicção de que precisa sair da glutonaria, precisa sair da embriaguez. E versículo 22, Paulo diz que eles estão menosprezando a igreja de Deus quando eles fazem isso, quando eles participam sem arrependimento da velha vida. Veja, eles ainda estão glutões e ainda embriagados. Isso é uma antiga vida, é uma antiga maneira de viver. Então, quando Paulo diz assim, quando vocês estão vivendo desta forma, vocês estão menosprezando a igreja de Deus. A igreja de Deus já se livrou disso. Ele comprou essas pessoas, ele designou essas pessoas para serem diferentes, designou-os para dar frutos. Então vocês não podem fazer discriminação entre um e outro. Você não pode desprezar ninguém. Por quê? Porque quem plantou essas pessoas na igreja não fomos nós. João 15, 16, a palavra do Senhor diz assim: não me escolheste vós a mim, eu vos escolhi a vós, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Então, não foi eu que chamei Antônio para cá, não foi eu que chamei Rony para cá, nenhum de nós foi chamado para cá por pessoa. Quando ele chama a pessoa para a igreja, é ele quem chama. Então eu não posso escolher quem vem, eu preciso amar quem vem, eu preciso amar todo aquele que vem, porque ele diz assim: vocês não escolheram, eu escolhi. Amém? Então, toda pessoa que vem, toda pessoa que se congrega, toda pessoa que coloca a sua vida, toda pessoa que participa, ela vem porque alguém o chamou, e é Deus quem chama, tá? Comer indignamente é não aproveitar o momento do autoexame e da conversão. Paulo diz assim: portanto, examine-se, pois, o homem a si mesmo, versículo 28. A indignidade é não se examinar, é não fazer um momento de saber se a conversão tem chegado, se eu tenho avançado em ser nova criatura, em servir ao Senhor e obedecer ao Senhor. Porque quando nós examinamos a nós mesmos, nós somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados como um mundano. Então, eu preciso a cada dia não fazer acepção de pessoas, eu preciso a cada dia perceber que amando essas pessoas, eu estou entendendo que eles foram chamados por Deus para cá, e eu preciso a cada dia fazer um exame de vida, para que quando a palavra do Senhor me repreender, para que eu seja confrontado pela palavra do Senhor, isso eu tenho que ter como um benefício da parte de Deus, para que eu não seja condenado com o mundo. Quando eu tenho isso na minha mente, então eu posso comer de maneira digna diante do Senhor. A pergunta que alguns podem fazer, que já me fizeram, é: mas e o incrédulo? Ele pode participar da ceia do Senhor? A questão é: quando nos reunimos para cear, como é que fica um descrente? A grande questão é que nós nos reunimos para cear logo após uma proclamação também da Escritura, e também de uma oração de consagração.
e também de convite. A grande questão é: como nós vamos, após a explanação da palavra, após um convite a aceitar a Cristo e após uma oração, como nós vamos estabelecer quem converteu ou quem não converteu? Isso nós só podemos perceber se a pessoa vem de maneira recorrente à igreja. Aí nós podemos perceber se esta pessoa tem um compromisso com o Senhor ou não tem. Como é que nós vamos fazer com o incrédulo? Esse aqui é um problema, porque se a pessoa não evidencia uma transformação da sua vida, isto é um problema, porque Paulo diz assim: esta pessoa, ela é culpada, ela é réu do corpo e do sangue de Cristo, porque bebe para a sua própria condenação. Então elas ficam fracas, ficam doentes e até alguns que morrem. Por quê? Porque quando o incrédulo vai se examinar, o que ele vai encontrar? Incredulidade. Toda vez que o incrédulo se examina, ele vai encontrar incredulidade. Quando um redimido se examina, ele vai ter que enxergar arrependimento, conversão e dependência de Deus. Quando os crentes se examinam, eles se examinam à luz do sacrifício de Cristo. Quando o incrédulo se examina, ele não tem um padrão a não ser ele mesmo a sua própria vida. Então, quando o incrédulo se examina, ele não tem nada a encontrar além da sua incredulidade. Por que eu não tenho sinais de conversão? Por que eu não frutifico para Deus? Por que eu não me posiciono? Por que eu não tenho conversão? Por que eu não tenho constância? Por que não sirvo a Deus? Por que não estou congregando? Por que não me batizei? Então tudo que ele encontra na vida dele é incredulidade. O crente não. O crente ele encontra arrependimento, o crente ele encontra o favor de Deus. Ele diz assim: olha, a graça do Senhor está sobre mim, o Senhor tem me mantido, o Senhor tem me guardado, Deus tem falado ao meu coração. Então, quando ele examina a si mesmo, ele encontra a graça e a bondade de Deus sobre a sua vida, ele encontra a misericórdia de Deus sobre a sua vida, então ele se reposiciona, ele arrepende e se posiciona. Amém? É isto que nós temos que entender. Por que não garante? Porque a ceia do Senhor, instituída pelo Senhor e fazendo parte de uma ordem do culto, a ceia do Senhor não salva. Ponto. O batismo também é um sinal de graça. É feito pela igreja do Senhor ao longo dos séculos, né? Um sinal de identidade com o Senhor, de pertencimento com o Senhor. Mas o batismo também não salva. Então, são dois sinais externos de pertencimento e de identidade com Deus. Mas esses dois sinais, eles não salvam, né? De modo que nós não podemos ter garantia de que, ao negar a ceia do Senhor para quem não foi batizado, ele não tenha fé. Quando é que surge a fé? Quando ocorreu um dos encontros mais improváveis e miraculosos na Escritura, é o momento em que uma mãe improvável encontra outra mãe improvável. Isabel era estéril, não podia ter filhos. É uma mãe improvável. Estava grávida de 6 meses. Encontrou-se com Maria, uma adolescente grávida. E que o noivo dela não era o pai. Mas quando as duas barrigas se encontraram, João Batista pulou no ventre, reconheceu que Maria carregava o seu Senhor. O menino se mexeu de maneira
grandiosa no ventre de Isabel. E Isabel também recebeu uma revelação, dizendo assim: o que me admira, como é que eu posso ser beneficiada com a visita do meu Senhor? Isabel já reconhece que aquele ser que Maria carregava era seu Senhor. De modo que, com 6 meses, um feto de 6 meses, reconheceu o seu Cristo, o seu Salvador. Quando é que eu posso estabelecer que uma criança tem fé? Quando é que eu posso dizer que ele vai se revelar? Quando eu posso diagnosticar que uma criança que está sendo gerada na barriga, ela vai ter fé ou não, se o Senhor quiser revelar? O Espírito Santo vai revelar quando Ele quiser, com 3 meses, com 1 mês, não importa. Então, a igreja não tem como estabelecer quando o Espírito Santo vai revelar-se para alguém e vai dizer: você vai ter fé, você vai crer. Se com 3 meses, se com 6, se com 1 ano, se com 2, ele não tem como dizer. Eu não tenho como dizer. Assim como também não tem como dizer que uma pessoa que tem 30 anos comendo pão e bebendo cálice tem conversão, porque muitas vezes não tem. Entende? Porque muitas vezes a pessoa está na igreja, está carregando Bíblia, aquilo que a gente sempre está dizendo, está sempre alertando: carregar a Bíblia, saber canções, não garante que nós somos convertidos. Então, nós só fazemos isso para os membros da igreja, porque o membro da igreja é o círculo mais próximo daqueles que fizeram a pública profissão de fé. Por quê? Porque Jesus, quando reuniu com os discípulos, ele não reuniu com a multidão. A multidão seguia, mas naquele momento de ceia, ele reuniu 12. O círculo mais íntimo daqueles que o seguiam. Lavou os pés e repartiu o pão e deu a eles de beber. E disse: façam isto todas as vezes em memória de mim. E naquele círculo mais próximo tinha um traidor, tinha uns negadores, o que duvidava. Quer dizer, não havia perfeição alguma ali. Não havia nada que dissesse assim: você pode, você é bem-vindo, ou você tem todas as condições. Nenhum tinha. De modo que, quando nós proclamamos a palavra do Senhor, nós cremos que o Espírito Santo está falando ao coração das pessoas. Por isso que eu não nego. Eu não chego assim: ei, você não pode, porque você não batizou. Você não pode porque você não fez profissão de fé. Você não pode porque você não tem nenhum ano de convertido. Como eu posso negar? Como eu vou saber se o Espírito não falou justamente ao coração desse? Mas, sim, ainda é o batismo, ainda é a profissão de fé, ainda é um dos mecanismos que a igreja tem para posicionar estas pessoas que ouvem a palavra e dizem assim: você, como todos os outros, precisa comprometer-se com o Senhor da sua vida. E este compromisso se dá através do batismo e da profissão de fé. Ok? O que Rony está falando é verdade. O batismo ainda é um sinal visível e um freio para que todos aqueles que ouvem a palavra do Senhor entendam: nós precisamos de um compromisso sério com o Senhor. Só que o batismo não garante. O que garante? Uma vida com Deus, uma permanência com Deus, servindo ao Senhor.
Amém? Porque na ceia do Senhor, o que nós temos é trazido à nossa memória todos os benefícios da cruz, na pessoa bendita do nosso Salvador Jesus Cristo. Nós somos dirigidos pela palavra a fé. O incrédulo é desafiado a também a ter fé. Nós somos desafiados a um compromisso com o Senhor, nós somos chamados a lembrar do nosso compromisso com o Senhor. O incrédulo, ele é chamado a fazer isso naquela hora. E então a colocar em prática tudo aquilo que ele aprendeu ali. Se ele voltar e se comprometer, não, eu quero servir ao Senhor, não, eu quero fazer minha profissão de fé, não, eu quero estar junto com os irmãos, vamos juntos, eu também quero fazer parte disso aqui. Bom, então você faz a profissão de fé e entrega a ceia para eles, né? Nós somos chamados a estar satisfeitos com o Senhor, satisfeitos por estarmos sendo alimentados por Ele, encaminhados por Ele, dirigidos por Ele. O incrédulo, quando está juntamente com Deus na ceia, ele é desafiado a também crer no Senhor e colocar sua vida à disposição de Deus, de modo que eu não tenho como envergonhá-lo, porque eu não vou ganhar nada com isso, dizendo para a pessoa no meio da ceia: ei, você não pode. Eu não vou ganhar nada com isso, nem ele. Ao fazer isso, eu posso testemunhar que quero tomar as rédeas do Espírito. Ele pode achar que isso é falta de amor. Então o que é que eu faço? Eu confio no Espírito Santo. Eu confio no Espírito Santo que aquela proclamação vai fazer efeito na vida dele, e que ele vai sentir o toque poderoso do Espírito na sua vida também, e vai ser chamado a andar com aqueles que servem ao Senhor, até que o Senhor faça, porque já aconteceu várias vezes, e eu confio que vai acontecer de novo, toda vez que nós pregamos. Amém? Então a ceia do Senhor é esse gesto de adoração que nós proclamamos e nos posicionamos diante de Deus para servir a Ele com mais dedicação, com mais singeleza de fé e com mais compromisso na sua obra, para que alcance outras vidas. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe. Que nós possamos participar disso de modo mais digno, mais digno, mais digno. Vamos agradecer ao Senhor das nossas vidas, porque isso é sinal de conversão diante de Deus. Até porque tudo aquilo que nós temos como herança de culto, irmãos, nós herdamos do século XIX, dos primeiros missionários que vieram para cá. Do que nós sabemos, a maioria dos missionários que vieram do século XIX para cá eram maçons. E o Espírito Santo soprou na vida da igreja em 1903 e nos separou da maçonaria. Veja, precisou 100 anos para que a IPB, para que a IPB chegasse e dissesse assim: realmente, em 1903 vocês estavam certos. Precisou 100 anos para que a igreja chegasse e dissesse para o concílio deles: vamos também proibir os nossos pastores, os nossos presbíteros, os nossos líderes, os nossos membros não mais serão aceitos se fizerem profissão com a maçonaria. Mas precisou 100 anos. Por quê? Por que Deus falou com o grupo lá em 1903 e o Espírito Santo falou ao coração de uns e eles se posicionaram, e precisou mais 100 anos para isso acontecer em outra igreja? Porque muitas vezes falta
um culto coerente e uniforme. Veja o que nós temos hoje: culto aonde se grita, se rodopia e faz tanta coisa em nome do Senhor. Não foi nessa herança. Isso não acontecia antes. Vamos ouvir o Espírito. Esse é o nosso compromisso. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas.